Na toada de todas as críticas que o Nolan do Twitter fez, no Twitter, evidentemente, provocando os criadores de conteúdo de cinema sobre não falar sobre cinema brasileiro. Aliás, parênteses aqui, tá? Os últimos 6 conteúdos produzidos aqui no canal foram sobre cinema brasileiro. Não sei se os últimos 6 em específico, que pode ter lançado alguns vídeos antes desse aqui, que eu não tenha lançado ainda no momento que eu estou gravando isso aqui. Mas assim, se você pegar os últimos 10 vídeos aqui no canal, pode botar aí 60% de filme brasileiro. Então, não tô nessa toada. Mas eu também já reagi a esse vídeo do Nolan no Twitter, dei lá meus pitacos, vai lá ver a primeira parte e a segunda parte, vai lá. Mas aí o Luigi lançou um vídeo falando um pouco sobre isso. Sobre cinema brasileiro como um todo, na verdade, e a sua aproximação com o cinema. E eu quero reagir com vocês aqui, hoje. Me diga uma coisa, a senhora é feliz? Essa é uma pergunta que fica no ar. Olha pra essa Santo Forte, baita filme. imagem aqui, seja honesto. Quantos desses filmes aqui você considera excelente, que daqui a 5, 10 anos eles ainda serão Vamos filmes ver. aqui? Quantos? Nenhum, amigo. Eu não preciso nem ficar olhando muito tempo, mas nenhum. Que você considera excelente, que daqui a 5, 10 anos eles ainda serão relembrados, memoráveis, você vai rever e falar, olha, realmente é um bom filme. Quase nada, né? Mas quando se fala em padrão Marvel de qualidade, o que vem na sua cabeça instantaneamente? Olha, o universo da Marvel, coeso, aquele velho de boné lá, fez todo um universo bonito, todos os filmes Marvel, um padrão Marvel de qualidade, um padrão Marvel de qualidade. Essa é a maior mentira cinematográfica, é o maior golpe de marketing dos últimos 20 anos. Foi ter... Porra, mas aí, Luigi, vamos aqui. Você vai ter que se explicar um pouco disso aí, porque aí tu é o cara aí do Formando Creators. Eu tenho certeza, porque eu já assisti as aulas do Formando Creators. Então assim, eu tenho certeza que a galera lá da Marvel assistiu Formando Creator. Porque é literalmente repetição de padrão, amigo. O sucesso é como? Posta, porra. Faz. Eu tenho certeza que a galera lá, ó, entendeu. Assinou o Formando Creator, encontrou o padrão. É o que tu fala. Não é pra buscar o diferente. Não é pra ir atrás de ficar tentando encontrar o formato diferente que vai estourar. Não, a internet funciona o quê? É o padrão. E no cinema hoje é assim também, amigo. E aí eu tô falando aqui no lugar da brincadeira, mas é também no lugar da prática. É assim que, infelizmente, funciona o capitalismo. Funciona a partir da oferta da escolha para se encontrar um determinado padrão, e quando esse padrão for encontrado, ele se torna, de fato, padrão. E aí, a partir desse momento, por quê? Porque o padrão vende. Assim como é na internet, sabe? O padrão vende. O padrão vende com maior facilidade. E aí, quando você encontra o padrão e você massivamente oferta esse padrão, você cria uma condição pré-estabelecida, portanto, do gosto. O gosto como uma condição pré-definida para esse espectador, que vai assistir a esses filmes e ser condicionado à crença de que aquilo é um gosto original. De que ele nasceu pedindo por um filme do Homem de Ferro. Mas não, né? É um padrão construído, porque a Marvel, assim como tudo no capitalismo, entendeu que o que vende é o padrão. É mais fácil vender o padrão, é mais fácil vender o remake, é mais fácil vender a continuação. E é por isso que Hollywood hoje é uma eterna recontinuação, uma eterna reciclagem de produtos. Porque vende. Porque é mais fácil vender o padrão. E o padrão constrói gosto. E o gosto te leva ao cinema. Tá ligado? Convencido todo mundo que existe um padrão de qualidade nos filmes da Marvel, quando na verdade a maioria é bobagem. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Porque quando você diz que o cinema brasileiro é um lixo, o cinema brasileiro é ruim, você tá caindo na mesma propaganda dos estúdios de Hollywood que fazem você crer que tudo que é feito nos Estados Unidos, tudo que é blockbuster americano é excelente, e o que tem no Brasil é lixo completo. Eu tenho uma certa dificuldade de conviver com a minha própria ignorância a respeito de certos assuntos. Então, por exemplo, eu gosto muito de cinema, mas por muito tempo eu tive uma relação com o cinema que é uma relação assim muito utilitarista. Então eu tinha um blog de cultura pop, onde eu escrevia, que eram amigos do fórum. Eu não sou crítico, não sou nada, sou só um entusiasta e que eu gostava. E até hoje eu sou assim, eu gosto de falar das coisas que me fazem bem, eu gosto de falar das coisas que eu gosto. Então, por muito tempo eu ia assistir filme, ia assistir série, muito com aquela finalidade, olha, no final disso eu preciso ter uma opinião, eu preciso emitir uma opinião. E nesses, sei lá, 10 anos que eu tive blog de cultura pop, eu consumi muito conteúdo dos Estados Unidos. Ponto. Assim, então tudo que era dos Estados Unidos a gente estava assistindo, estava escrevendo sobre,
e muito por conta, eu diria, de uma certa propaganda, de um certo lobby, assim, porque as cabines que a gente era convidado para assistir esses filmes eram sobre filmes americanos, as publicidades que eram feitas, os eventos que eram feitos, tudo. E não só isso, quando tem cabine de filmes que fogem um tanto desse padrão pré-estabelecido, desse padrão de construção de gosto, em que nós, enquanto produtores de conteúdo, também estamos reféns, de alguma maneira, quando havia esses filmes, iam 3 jornalistas. Então eu experimentei isso na pele quando eu ia pras cabines, de ir pra cabine de Animais Fantásticos e Onde Habitam, o primeiro filme da saga Harry Potter sem Harry Potter, e ter uma porrada de criador de conteúdo e jornalistas na sessão. E ali é um ambiente, teoricamente, de trabalho, que eles estão indo pra ver um primeiro momento, uma primeira impressão sobre o filme pra poder produzir conteúdo acerca daquilo, seja crítica, seja vídeo, seja lá o que for. E nessas sessões lotadas, abarrotadas, e não só isso, com gente vestida, uniformizada de Harry Potter sem Harry Potter, tá ligado? Enquanto isso, em cabine de imprensa de um filme do Hong Sang-soo, 3 pessoas. Então, assim, quando eu digo isso, eu tô falando que não é só sobre cinema brasileiro, sabe? É sobre o entendimento de que não há a possibilidade de construir diversidade no capitalismo. O capitalismo é anti-heterogeneidade das escolhas. Nos momentos de crise do capitalismo, e portanto também da crise do mercado produtor e exibidor de cinema, há uma propensão, uma oferta mais massiva, uma oferta mais diversificada, melhor dizendo, das escolhas. Nos momentos de crise, há uma tendência à diversidade das escolhas. Mesmo assim, vamos lá, não é exatamente uma diversidade. Você tem a opção de escolher entre 5, 4 títulos distintos de filmes. É o que você vê relativamente hoje. Você consegue ver uma maior heterogeneidade das escolhas, até porque o padrão Marvel entrou em crise. Então não tem mais um filme da Marvel a cada mês do ano, sabe? Ou que vai ficar ocupando as salas por 3 meses até o lançamento do próximo. Isso se perdeu um pouco porque o mercado exibidor e produtor está em crise. E está tentando encontrar o novo padrão. E é essa que é a grande parada. Essa é a grande parada. Porque quando encontrar, essa heterogeneidade das escolhas vai se reduzir a um filme da Marvel, um filme da DC, um filme do Spielberg, quando tiver o filme do Spielberg. Talvez um filme brasileiro, se houver cota de telas, uma cota de telas chula, vai estar lá 2 horas da tarde, numa segunda-feira, para você, trabalhador, conseguir assistir. Não sei como, mas se vira. E aí depois o cara vai falar assim, não, tá vendo? Eu boto lá o filme pra assistir, mas ninguém vai. A culpa é do cinema brasileiro que é ruim. Porra, 2 horas da tarde, caceta. Segunda-feira? Tu quer que quem vai assistir? Eu não tenho esse tempo. Eu mal tenho tempo pra ir no cinema por causa dos meus filhos, né? Mas se eu tiver um tempo, não vai ser esse. Tá ligado? Não é o momento em que o trabalhador médio brasileiro consiga assistir um filme. Ele já mal consegue ir. E é justamente essa uma das razões da crise do mercado exibidor. E aí, quando eu digo isso, é justamente pra gente entender que essa ausência de diversidade nas salas de cinema, mas também a ausência de diversidade das escolhas do sujeito, do espectador sobre os filmes, não é fruto de um gosto autêntico, original. Eu gosto dos filmes da Marvel, eu sempre quis isso. Não é sobre isso. É sobre o entendimento de massiva oferta desse tipo de produto que faz com que esse espectador tenha uma tendência a acreditar que esse gosto é original. E aí, como é que isso funciona em cadeia? Nós, enquanto produtores de conteúdo, e aí por isso que eu digo que é sempre importante, quando as críticas se direcionam aos produtores de conteúdo, que a gente entenda que é muito mais importante que a gente entenda quem está lá em cima do penhasco empurrando as pessoas do que ficar salvando as pessoas que estão aqui embaixo caindo, sabe? É importante salvar as pessoas que estão aqui embaixo caindo e, portanto, fazer a crítica ao produtor de conteúdo. Falar assim, porra, de repente é interessante você falar sobre o cinema brasileiro. De repente é importante que você fale sobre uma certa diversidade no cinema, não só do cinema brasileiro. É isso. Eu fui pra porra da cabine de imprensa e só tinha 3 pessoas vendo o filme do Hong Sang-soo. Sabe? E eu não tô falando que o filme do Hong Sang-soo tem que ter 20, 50, sala lotada. Não é isso. Eu sei que existe uma certa limitação. Mas por que só tem 3? Porque isso é um reflexo dessa demanda que se constrói na sociedade. Dessa demanda que é construída. Então percebe como uma coisa é em ciclo? Existe um gosto que é construído, e esse gosto massivo que é construído leva as pessoas ao cinema. Ou seja, cria uma demanda pro cinema.
O que faz com que não haja diversidade. O que faz com que o produtor de conteúdo não produza conteúdo sobre o que é diverso. Então a gente tem sim, com muita clareza, puxar as pessoas que estão caindo desse penhasco e falar, pô, vamos produzir conteúdo sobre o cinema brasileiro. E produzir conteúdo sobre o cinema brasileiro para além do que convencionalmente já está estabelecido. E eu, quando eu falei sobre isso, inclusive no vídeo que a gente reagiu ao Guilherme Lima, não é só sobre falar sobre o Glauber, sobre o Júlio Bressani, sobre os Ganzella, sobre essa galera do cinema brasileiro que precisa ser resgatado de fato. Mas poder falar sobre o cinema brasileiro que está sendo produzido hoje, porque essas pessoas precisam botar comida na mesa, sabe? É pra falar sobre a Juliana Rojas, é pra falar sobre o Marco Dutra, é pra falar sobre o Rodrigo Aragão, é pra falar sobre Leonardo Moura Mateus, sabe? É pra falar sobre Ardirley Queiroz, é pra falar sobre filme de plástico. É pra falar sobre essa galera que tem feito cinema no Brasil hoje. O Fábio Meira, saca? Gabriela Amaral Almeida. Pra galera poder conhecer esse cinema brasileiro também. E poder se conectar com esse cinema brasileiro do hoje também. Tudo girava em torno do cinema americano. Então você pega, por exemplo, uma Comic Con, né, ou melhor dizendo, uma CCXP. O que você tem na CCXP? Você tem estúdios americanos falando de filmes americanos e filmes blockbusters americanos. Então você fala de filmes americanos, você assiste filmes americanos, você entra no Twitter, os memes são de filmes americanos. Então, basicamente, o seu consumo de cultura é reservado ao que vem dos Estados Unidos. Eu tive que fazer as pazes com o cinema mais recentemente. Eu gosto muito de, no meu tempo livre, poder sentar no sofá, pensar num diretor e começar a fazer uma maratona, assim. Aí, voltando sobre essa questão de eu me incomodar com a minha própria ignorância, Luigi fez uma maratona Brian De Palma aí, que porra, bom demais. Brian De Palma é bom demais. Teve um dia que eu tava ali vendo sobre cinema e de repente eu me deparei com um post que era um crítico brasileiro. Ele fez um compilado de filmes Esse é o Felipe Furtado, isso mesmo. essenciais do cinema nacional para o Instituto Britânico de Cinema, uma coisa assim. Eu já contei essa história várias vezes na live. E aí ele listou ali 10 filmes essenciais. E eu fui ver, e eu percebi que eu não tinha assistido nenhum desses filmes. Zero. E aquilo mexeu muito com o meu brio, com a minha vergonha. Parênteses aqui. Estamos com 55 mil inscritos aqui no canal, perto de bater a meta de 60 mil inscritos. E vamos fazer uma meta aqui agora ao vivo, hein? 60 mil inscritos, a gente vai fazer um top 100 melhores filmes dos anos 80. Se você quer ver o top 100 melhores filmes dos anos 80, se inscreve aqui no canal que vai ter muito filme brasileiro nessa lista também. Se inscreve aí. Vamos bater essa meta de 60 mil? Pô, mas eu sou um cara que digo gostar de cinema e eu não conheço nada desses filmes, eu não assisti nenhum desses 10 filmes, e aí eu fui ver os comentários. Que isso? Não, aí, peraí. Botou um falsa loura. Porra, pica! Aí tu tá, porra. E os comentários se dividiam basicamente em Quem te indicou, Luigi? Quem te indicou falsa loura, Luigi? dois frontes, assim, né? De um lado, pessoas reclamando que o cinema nacional é um lixo, que o cinema nacional não tem nada de bom, que o cinema nacional não produz nada de excelência. E do outro, pessoas perguntando, cadê Cidade de Deus, cadê Tropa de Elite, cadê Carandiru, cadê Lisbela e o Prisioneiro e cadê o Alto da Compadecida? Então, eu percebi assim que, cara, olha que interessante. Os cavaleiros do apocalipse do cinema brasileiro, que não necessariamente são ruins, pelo menos não todos. Mas, né, pô, vamos superar um pouco essa barreira. Mas é aquela parada, assim, é isso. De um lado, quem fala mal, de outro, quem fala que tem que melhorar o cinema brasileiro. Que o cinema brasileiro é bom sim, olha só esses filmes. Mas aí não contribui muito com o debate, né? Por quê? Porque quando você fala que o cinema brasileiro é sim bom pra caralho, mas você cita sempre os 5 mesmos filmes, você só reforça o argumento de que o cinema brasileiro é ruim. Você justamente constrói a ideia da exceção. Porque você vai falar esses filmes e a galera fala, tá, mas esses aí são exceção, realmente, Tropa de Elite é bom, Cidade de Deus é bom, mas e aí, mas o quê? Sabe? Então a defesa do cinema brasileiro precisa ser acompanhada de um pouco mais do que isso. Mas a gente precisa entender que o não conhecimento do cinema brasileiro é projeto. É projeto de destruição de uma indústria. E por que eu digo isso? Porque a gente precisa sempre entender o cinema como algo que produz filmes que a gente gosta muito, com essa experiência desinteressada, não utilitarista, que o Luigi usou no início do vídeo, inclusive esse termo em específico. Mas a gente precisa entender que o cinema também é uma indústria. É isso. Tal como a indústria petrolífera, tal como a indústria do agro, tal como qualquer outra indústria,
O cinema é uma indústria que também produz os seus produtos. E quando a gente entende que o cinema também é uma indústria, a gente começa a entender também os processos dessas realizações. Como esses filmes são realizados, para quem eles são realizados, como eles são ofertados. Por exemplo, Oeste Outra Vez, que eu sei que é um filme que o Luigi gostou muito. Eu já citei esse caso aqui também, que o Érico Rassi contou pra gente. O filme foi realizado antes do Babu entrar no Big Brother. Mas ele só foi lançado em 2025. Olha o tanto de tempo para que esse filme pudesse ser lançado. É porque o filme ficou pronto em 2025? Não! É porque esse filme só conseguiu encontrar uma lacuna de exibição em 2025. Porque esse filme só conseguiu encontrar capacidade de distribuição em 40 salas no Brasil em 2025. E veja só, eu tô falando 40 salas, gente. É ridículo. Um filme como Oeste Outra Vez, que foi um dos selecionáveis do Brasil ao Oscar, ter 40 salas. E ter ficado, sei lá, 5 anos esperando uma oportunidade de entrar na sala de cinema. É isso que a gente tá falando. Porque não tem edital de distribuição. Então, quando a gente fala sobre a defesa do cinema nacional, é sobretudo não apenas para as pessoas conhecerem os Ganzerla, o Glauber, etc. Enfim, que é importante conhecer e é importante resgatar essa memória, mas para que a gente possa entender também que existe pessoa fazendo. Que essa indústria se movimente, porque essa indústria gera emprego, essa indústria põe comida na mesa de uma galera. E não é só o diretor, não é só a diretora. É uma galera que tá envolvida na produção de filme, direta e indiretamente. Porque ainda tem esses empregos criados indiretamente. Então, assim, a defesa do cinema nacional vai para além disso tudo. E aí, quando a gente cita sempre os mesmos filmes, quando a gente cita sempre o Cidade de Deus, Tropa de Elite 1 e 2, Central do Brasil, O Alto da Compadecida, Bacurau e companhia, ainda estou aqui agora, quando a gente cita sempre esses mesmos filmes, você só dá àquela pessoa que diz que o cinema brasileiro é ruim a oportunidade de dizer que esses são exceção. Então qual é o desafio que a gente precisa lançar para todo mundo? Tornar maior o escopo dessas exceções. Que essas exceções deixem de ser os 4 cavaleiros do apocalipse brasileiro e se tornem 10, 15, 20, 50. E aí não vai ter oportunidade de dizer que o cinema brasileiro é ruim. Porque não é. As pessoas só não conhecem. Que entre esses 50 Cavaleiros do Apocalipse brasileiro, a gente possa ter a oportunidade de discutir como a gente já tem aumentado de alguma maneira. E assim, você também não seja chato de ficar falando, a galera só não conhece Ainda Estou Aqui. Tá, mas olha só, a gente já tá falando de Bacurau e Ainda Estou Aqui entrando nesse escopo aí também. Tá ligado? Então assim, os Cavaleiros do Apocalipse que eram Tropa de Elite, Central do Brasil, O Alto da Compadecida e Cidade de Deus, hoje a gente já discute a entrada de Bacurau e de Ainda Estou Aqui. Mas que a gente possa discutir a entrada de Tia Virgínia, de Falsa Loura, de Oeste Outra Vez, de Grace. Que a gente possa aumentar esse escopo de Mato Seco em Chamas, O Dia Que Te Conheci. Que a gente possa aumentar esse escopo sobre o cinema brasileiro. Do cinema de terror brasileiro, que é maravilhoso. Da Juliana Rojas, com Trabalhar Cansa. Os filmes do Rodrigo Aragão. Interessante que é a nossa percepção do nosso próprio cinema. Ou a gente tem uma visão que o cinema nacional ele é um lixo, ou a gente olha para o cinema nacional por uma perspectiva do que eles chamam de cinema de retomada, né? Então ali é Central do Brasil, Tropa de Elite 1 e 2, Carandiru, Lisbela e Prisioneiro, enfim, vocês entenderam, né? E acabou. As únicas coisas boas que existem no cinema nacional. Então eu, nesse meu incômodo com a minha ignorância, eu falei, pô, eu vou atrás de alguns desses filmes, vou ver o que eu posso encontrar aqui nos streams e vou assistir. Pois bem, de cara, eu assisti um dos filmes que hoje são os meus favoritos. Se você entrar lá no meu perfil do Letterboxd, ele tá lá em destaque, que é um filme que mexeu muito comigo, que é Cabra Marcado para Morrer, Pica. Que foi dirigido pelo Eduardo Coutinho, que depois eu fui assistir vários filmes da sua biografia, inclusive eu pausei aqui, Jogo de Cena, eu percebi que eu nunca tinha assistido Jogo de Cena. Que isso? Ali. Eu pauso o filme, tá? Eu não fico com essa paranoia. Pausem filmes se vocês precisarem, tá, gente? Mas não seja malandro. Não seja malandro. A gente tem que assistir de uma sentada. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, olha como eu, no alto da minha ignorância, consumidor voraz de cultura pop, como eu fui, nunca
nesses 10 anos que eu tive blog, nesses 10 anos que eu consumia canais de cultura pop, eu não vou falar o nome aqui para não parecer que é um ataque pessoal, mas eu consumia os maiores canais de cultura pop, os melhores podcasts de cultura pop, e eu nunca tinha ouvido falar de Cabra Marcado para Morrer. Precisou vir um crítico fazer um post em inglês para eu olhar para aquele filme e falar, cara, vou assistir para ver qual é que é. E aquilo começou a mexer demais comigo, porque eu fico me indagando no seguinte, tamanha... Luigi, eu tô esperando o momento que você vai começar a conhecer a pornô chanchada brasileira. Eu tô esperando o momento que você vai ver Excitação. Começa por esse. Tô esperando o momento... Você já assistiu Falsa Loura, que é um filme que de alguma maneira bebe dessa época do cinema brasileiro, mas eu tô esperando o momento em que você vai assistir Excitação. O momento em que você vai assistir A Mulher que Inventou o Amor. Pega esses dois. Palácio dos Anjos, do Walter Hugo Cury. Assistir os filmes do Walter Hugo Cury. Puta que... Do Walter Hugo Cury e do Jean Garret. Faz essa maratona na próxima, se você for assistir esse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo se você vai assistir esse vídeo, que eu quero ver seu comentário, Luigi. Se você assistir, não sei, né? Mas, assiste esses 3 filmes. 3 filmes pra você. Palácio dos Anjos, do Walter Hugo Cury, A Mulher que Inventou o Amor, do Jean Garret, e Excitação, do Jean Garret. Mas começa por Excitação. Essa influência da propaganda hollywoodiana no imaginário coletivo dos consumidores de filmes, daqueles que dizem amar a cultura pop, cinema, etc., que a gente não tem nada no mainstream aonde se divulgue o cinema nacional com o mesmo carinho que essas pessoas têm com essas bobagens que vêm de Hollywood. Bobagens mesmo, assim, são filmes, é arte, etc., mas é uma bobajada, né? O Homem-Formiga e a Vespa, assim, dane-se. Mas se você quiser assistir vídeo do Homem-Formiga e a Vespa, você vai encontrar 1000 no YouTube, você vai encontrar 70 podcasts de 2 horas destrinchando o Homem-Formiga. O pessoal fica lá por 2 horas. Pega 5 nerds, senta numa mesa e fica 5 horas falando de Homem-Formiga e Vespa. E você não vê nada sobre o cinema nacional com esse mesmo carinho, com esse mesmo cuidado. Aliás, tem uma coisa muito interessante que o criador de cultura pop, o consumidor de cultura pop, de cinema, ele se sente muito à vontade para, por exemplo, ir no cinema assistir um filme que tá todo mundo falando mal, para ele poder fazer parte disso, fazer parte dessa trend, né? Então tá todo mundo falando mal do The Flash. Eu gosto do The Flash. E aí ele tem que assistir ao filme, ele paga ingresso, ele sai da casa dele, ele vai no cinema para ver um filme com má vontade, porque ele também quer poder falar mal, e ele vai fazer um podcast de 2 horas, vai fazer um vídeo review de 40 minutos sobre esse filme ruim que tá todo mundo falando. Mas ele não vai assistir um filme nacional, ele não vai procurar saber, ele não para pra pensar assim, gente, mas será que o cinema nacional não tem nada, nada de bom, nada. Né? Eu entendo isso do que o Luigi tá falando, e eu concordo com isso. É importante dar um agito nas individualidades. Eu acho que o Gui fez muito bem isso, de alguma maneira. Mas ainda que, como eu disse, eu acho importante que a gente compreenda que a culpa não é dos indivíduos. Não culpar os indivíduos por um problema que é muito maior do que esse. E há uma razão pela qual as pessoas massivamente preferem assistir os filmes da Marvel. Se há uma razão porque massivamente as pessoas produzem conteúdos somente sobre os filmes da Marvel, essa razão não é o produtor de conteúdo. Porque é isso. O algoritmo privilegia. Porque todo mundo tá falando. E aí quando você faz algo diferente daquilo, nem sempre vai dar bom. Pode ser que um dê, pode ser que outro dê. Pode ser que algum, por conta de uma agitação, de uma polêmica, como foi o caso do Homem com H, dê bom. Mas é importante que a gente não culpabilize esse indivíduo. Mas talvez é isso. Você pegar esse produtor de conteúdo que fala sobre um cinema mais massificado e falar assim, pô, tu tá fazendo 5 filmes sobre isso. Depois de 5, lança um sobre o cinema brasileiro. E aí, por isso, essa agitação nas individualidades é importante. Mas entender que existe um processo também estrutural a partir disso. Se ele tá querendo ir no cinema pra falar mal daquilo que todo mundo tá assistindo, é porque todo mundo tá assistindo porque alguém colocou isso como um padrão estabelecido. O mundo todo reverencia o cinema nacional. Grandes diretores que eu amo de paixão falam de diretores brasileiros. Será que não tem uma coisinha aí, pelo menos? Então é nesse meu incômodo com a minha ignorância que eu percebo que, pô, eu não conheço nada de cinema nacional e eu resolvo, então, tentar mudar isso, certo? No meu próprio tempo também. Então nessa minha jornada pelo cinema nacional, muito recente, tá? Então aqui, vocês não estão falando com um cinéfilo, vocês não estão falando com uma pessoa que detém todo o conhecimento de cinema. Aliás, eu tô, inclusive, lendo sobre cinema, agradecer ao Miguel
Bom Léo filme. Cerqueira, pela indicação filme, bom direta livro. que ele deu lá no Twitter a respeito desse livro. Aqui, ó. O meu é essa versão aqui. Pra quem não conhece, é uma organização do Ismael Xavier, que tem aqui uma série de textos muito importantes. Inclusive, muitos deles têm aula no Introdução ao Cinema, inclusive, sobre os textos. Mas eu recomendo muito, por exemplo, aqui, só já pra fazer algumas recomendações sobre esse livro aqui, recomendo que vocês leiam o texto da Laura Mulvey, Prazer Visual e o Cinema Narrativo, por exemplo. E eu recomendo muito que vocês leiam também daqui, além dos textos do Eisenstein, do Christian Metz, por exemplo, do Merleau-Ponty, é um ótimo texto também que tem aqui disponível, mas eu recomendo muito que vocês leiam também o texto do Bela Balaz, O Homem Invisível, Nós Estamos nos Filmes e a Face das Coisas. Tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema, mas o texto em si também é muito importante e muito legal. Recomendo muito. Pretendo fazer um conteúdo sobre isso em breve também. Tô encantado, tô apaixonado, mas eu tô estudando para entender algo que eu gosto, né? Não que isso aqui vai ter um fim, eu vou abrir um blog, vou abrir um site, não, nada disso. Tô estudando porque é uma coisa que eu gosto e me dá prazer. Então nessa minha procura, nessa minha jornada, eu fui conhecendo boas obras e eu fui despertando cada vez mais a curiosidade para entender particularidades do nosso cinema nacional. E isso me encheu de orgulho quando eu comecei a perceber certos temas. Quando você olha para o cinema nacional, e eu estava até conversando isso com a minha esposa, o cinema nacional ele tem algo que me chama muita atenção, e eu posso estar aqui Esses dois textos são dessa coletânea? Sim, são. Completamente equivocado, mas é como o cinema nacional trabalha a ideia de classe de uma forma muito particular, muito brasileira, porque aqui nós temos uma sociedade, uma divisão de classes que eu diria, posso estar falando abobrinha? Posso, Jones Manuel me corrige, mas me parece que é uma coisa muito brasileira, é uma luta, uma guerra de classes muito brasileira, e o cinema nacional, os filmes pelo menos que eu tive contato, ele expõe essa luta de classes, ele expõe essa diferença de diferentes formas, E aí, a história da luta de classes no Brasil se materializa na história do cinema brasileiro. Isso é muito verdade. E aí não é à toa que, vamos lá, quando falam que o cinema brasileiro é ruim, é por quê? Quais são sempre os mesmos motivos pelos quais o cinema brasileiro é ruim? Eu sempre fico abismado porque é sempre uma porrada de motivo. E eu, caralho, o cinema brasileiro é ruim por tantos motivos assim? Caralho, então assim, o cinema brasileiro é muito diverso, né? Porque é sempre a mesma coisa. O cinema brasileiro é ruim porque só faz filme pra sociólogo ver. Cinema novo, cinema marginal, filme denúncia, também oriundo do cinema marginal, do cinema novo. Filme comédia pastelão, é a chanchada, pornô chanchada, sabe? Então cada momento da história do cinema brasileiro é sempre mencionado como uma espécie de tentativa de apagamento da memória desse cinema. Agora, quando a gente fala que a luta de classes brasileira se reflete no cinema brasileiro, a gente entender que essa história do cinema materializa isso, por exemplo, através da ideia da estética da fome que o Glauber traz. Então tem aula lá na Introdução ao Cinema, inclusive, sobre o cinema novo e a estética da fome. Mas o cinema novo, enquanto um dos movimentos mais importantes da história do cinema brasileiro, ele traz como parâmetro central a ideia da estética da fome, que nada mais era do que uma estética onde o Brasil aparecia para o brasileiro e para o colonizador através dessa luta de classes intimamente brasileira, onde a violência é a manifestação cultural dessa luta de classes, onde a fome é a manifestação cultural dessa violência. Então a fome, portanto, a estética da fome, ela se manifesta na sociedade enquanto violência. E essa violência é fruto dessa luta de classes. E essa é a estética da fome. Não mais aparecer para o brasileiro como uma caricatura e, sobretudo, para o estrangeiro e para o colonizador, como uma caricatura aos seus olhos. Aos olhos do colonizador e, portanto, palatável, digerível, digestivo. Palavras, inclusive, do Glauber. Então, a luta de classes, ela tá imbricada no cinema brasileiro porque a nossa realidade é essa. Essa é a nossa realidade. Então não dá pra esperar que o cinema brasileiro seja cinema hollywoodiano porque as nossas questões são outras. A grande questão é que a gente tem o costume de lidar com o cinema americano como nacional e o cinema brasileiro como gênero. Isso acontece justamente por um processo ideológico de tornar o deles o padrão global de experiência e de consumo. Só que se você vai pro cinema americano, você vai ver que as experiências são as mesmas também. Não são
iguais às nossas, mas é sempre sonho americano. É sempre a história da violência, da arma. É sempre as mesmas histórias. E aí? Só que a grande questão é que, como isso se torna padrão ideológico, a ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante, diria Marx. Como o padrão ideológico é o deles, isso se manifesta para nós, do sul global, como universal. Só que essa ideia de universalidade dos temas é balela. É balela. É balela pra quê? Pra que o sonho americano seja o seu também e que você consuma. Consuma o quê? Produto americano. Pra que você continue vendo o filme da Marvel, pra que você continue vendo as bobajadas da DC, pra que você continue vendo essas porra. E só elas. Eu não tô falando que você tem que parar de ver essas porra. Continua, tá de boa, mas porra, conhece o cinema brasileiro, cara. Pra além das coisas da retomada. Que é isso que eu tava falando. A retomada é essa importação de práticas neoliberais que se manifesta de alguma maneira nos filmes. De que importação a gente tá falando agora? Aqui. Das importações das práticas e formas americanas de se contar cinema. Diferentes abordagens. Muitas vezes isso até meio que não é nem o tema central do filme, mas ela tá lá escancarada, porque é fato que aqui no Brasil você vive uma tensão de classe, inclusive entre os seus, entre as pessoas da sua própria classe. Então, a classe trabalhadora ela tem uma tensão entre ela, a classe mais rica, a classe média. Tem uma coisa que me irrita nos fãs brasileiros. Tem os que instantaneamente, se for ver filme brasileiro, acha ruim, que eu não concordo, e os que defende que acha que é perfeito, sendo que hoje é ruim. Aí você cagou no pau no final. Não. Assim, eu concordo com você que o cinema brasileiro não deve ser elogiado a qualquer custo. Não deve, até porque isso não é defesa do cinema brasileiro de forma alguma. Defender o cinema brasileiro não significa falar bem de todo filme que é lançado. Muito pelo contrário. Falar bem de todo filme que é lançado só significa não ter um processo antitético daquilo que está sendo realizado e, portanto, não há a possibilidade de pôr em crise o cinema brasileiro. E pôr em crise é importante para que haja a mudança, inclusive. Agora, dizer que o cinema brasileiro hoje é ruim, aí, amigo, você cagou no pau total, porque, porra, hoje o cinema brasileiro é um dos mais relevantes a nível global. Hoje a maioria pro que chega é ruim, mas tem filmes bons hoje em dia. Mas aí, amigo, quando você fala que hoje a maioria que chega é ruim, aí é pra qualquer lugar do mundo, cara. Os filmes que chegam até as salas de cinema, que hoje são majoritariamente salas de shopping, de qualquer lugar do mundo é ruim. A maioria. Majoritariamente, a maioria dos filmes que chegam aos cinemas, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, majoritariamente são ruins. Não é uma exclusividade brasileira. Por exemplo, um claro exemplo de como a nossa própria classe vive tensões. Quando você contrata um prestador de serviço, quando você pega um Uber, ou quando você pede um iFood, e você entra em guerra com o entregador, você entra em guerra com o motorista de Uber, ou você entra em guerra, por exemplo, com o garçom do bar. Né? Eu estava lendo uma discussão esses dias no Twitter, que uma moça arrumou confusão. Luigi, eu falei pra você assistir 3 filmes, os 2 do Jean Garret e o do Walter Hugo Cury. Assiste mais um, assiste Grace, na moral, que esse é mais recente. Grace, do Leonardo Moura Mateus. Assiste esse filme. Muito bom. No Outback, porque ela não queria pagar os 10%, e o garçom foi perguntar pra ela por que ela não queria pagar. Porque o trabalho dele... Uma mitomania que conta mentiras. E ela, vendia o filme muito bem. Que não vai pagar, é um absurdo. E aí o pessoal falou assim, mas por que você não pagou? Ela, porque eu sou uma trabalhadora, esse dinheiro vai fazer falta pra mim, mas também vai fazer falta pra ele. Não, vai fazer falta pra mim. Então você veja que ela não foi peitar o CEO do Outback. Ela estava crescendo em cima do garçom, né? Você cresce em cima do motorista do Uber porque você está pagando. Então eu vejo essas micro-relações de poder, elas estão muito, sabe, elas estão dentro do cerne do cinema nacional, sabe? Muito menos expositivas, né? Como filmes, vamos pegar aí o exemplo que todo mundo gosta, sei lá, o Tropa de Elite, o Cidade de Deus, né? Que tá claro ali, olha, existe o Estado, existe a polícia, existe a violência, existe o bandido, etc e tal. Isso, pô, tá bem exposto, assim. Mas vários dos filmes que eu venho assistindo, eles me mostram que essa guerra, essa luta, essa coisa muito particular do Brasil, ela tá implícita, e isso é incrível. Por que é incrível? Porque o filme que tava presente. Ela tá implícita, e isso é incrível. Por que é incrível? Porque arte nenhuma está à frente ao seu tempo. Artista nenhum está à frente ao seu tempo. Todos nós estamos
condenados a viver no presente. A gente não vive no passado, a gente não vive no futuro, a gente vive agora. O que isso quer dizer? A arte, ela tá reagindo a algo que está sendo feito. É como se, basicamente, a gente tá avançando e a arte vem atrás tentando entender, tentando expor, ou tentando, melhor dizendo, tentando contar. Isso pra mim é muito bacana, porque eu sou... Isso que o Luiz tá falando é interessante porque isso reflete, inclusive, em gêneros que a gente acredita que estão se comunicando de maneira muito metafísica. Então, se a gente tá falando do terror, se a gente tá falando da ficção científica, a gente acha que esses gêneros eles estão comunicando de uma maneira muito metafísica com o mundo, mas na verdade eles estão refletindo sobre o hoje. Quando a gente tá falando sobre filmes históricos, filmes que falam de um passado muito distante, a gente tá falando também sobre o hoje, a gente não tá falando sobre o passado. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Kenji Mizoguchi ou o Akira Kurosawa fazendo filmes sobre samurai, a gente tá falando sobre o Kenji Mizoguchi e o Akira Kurosawa falando sobre cinema samurai no Japão do momento em que o filme foi realizado. Então veja, por exemplo, se a gente vê um filme samurai do Kurosawa dos anos 40 é muito diferente dos filmes samurai da década de 60, do Yoshishige Yoshida e do Toshio Matsumoto. Porque o cinema samurai da década de 40 ainda é um cinema samurai, por exemplo, das virtudes, do Bushido. O cinema samurai da década de 60 é do samurai corrompido, do fim, a ideia desse herói. Por quê? Porque o mundo pós-anos 60 é um mundo corrompido, sabe? É um filme que já tá discutindo um Japão dominado pela ocupação americana, em crise geracional, em crise dessa juventude, a crise dos heróis. Então veja, que mesmo quando a gente tá falando de um filme histórico, a gente tá falando sobre o hoje. Quando a gente fala de ficção científica e a gente fala sobre invasão alienígena, o alienígena, ele vem aqui, invade a porra toda e quer colonizar. Por que ele quer colonizar, cacete? Por que surge essa ideia de que o contato de uma espécie outra com uma outra resulta necessariamente em colonização? Porque a gente faz isso. Porque a gente faz isso no hoje. Porque os Estados Unidos, que são majoritariamente o que fazem esse tipo de filme, fazem isso com outros países. Imperialismo, sabe? Por que o cinema de terror hoje adora filminho de trauma? Porque tá todo mundo fudido da cabeça. Um apaixonado também por história, né? Leio muitos livros de historiadores, a minha esposa... Mas chega de filminho de trauma também. Historiadora, eu encho a cabeça dela de pergunta. Os podcasts e canais que eu acompanho no YouTube, 90% deles são de historiadores. Então, eu acho muito interessante essa percepção do tempo, né? De como a sociedade avança e as coisas estão sendo contadas, né? Quando você olha há 10 anos e começa a narrar o que aconteceu lá, quem me garante que o que eu estou narrando é fato, né? É um dado concreto, né? Então eu acho muito interessante essa perspectiva que o cinema nacional tem, perspectiva não, eu diria essa influência total de algo muito brasileiro. Tem coisa que só o Brasil pode fazer e por isso que o nosso cinema é único. Um filme como, por exemplo, O Bandido da Luz Vermelha, é um filme que me deixou assim tão encantado, mas ao mesmo tempo encabulado, porque ele é tão brasileiro, né? Tão brasileiro que me parece que a qualquer momento que eu sair na rua, eu vou ouvir uma das várias frases que tem no filme ali da boca de qualquer pessoa. O Sganzerla, ele trabalha sob essa ótica dessa repetição, frases que são repetidas cotidianamente, e isso está muito inserido sobre o contexto brasileiro, sobretudo da realização do filme, que é essa ideia da estética da rádio. Então, há uma repetição de frases e falas justamente por conta dessa estética muito presente na vida do brasileiro naquele contexto. Mas, para além disso, ele repete frases gritando e frases que corroboram com a ideia desse cinema marginalizado. E que cinema marginal é esse que a gente tá falando? É um cinema de um cara e de pessoas que fazem filme na boca do lixo. Só que é uma escala de marginalidade, percebe? Porque o Sganzerla, o Júlio Bressani, a pornô chanchada, tá fazendo cinema na boca do lixo, que é um espaço em que esse cinema, essa Hollywood brasileira, divide espaço com prostitutas, cafetão, drogas. Nesse mesmo espaço marginalizado, segregado na cidade de São Paulo, veja só, essa cidade de São Paulo hiperindustrializada nesse contexto, produz na cidade segregação socioespacial, e é nesse lugar da cidade que passa a ter uma perda de valor na especulação imobiliária, que se instala essa Hollywood brasileira, que passa a produzir cinema sob essa condição da marginalidade. O José Mojica Parins, ele faz filmes à época nos restos de Mata Atlântica em São Paulo e na margem do rio Tietê, por exemplo, para vocês entenderem o que é um pouco esse cinema marginal.
Mas essa escala de marginalidade se reflete justamente na escala dessa produção, de fato, nessa escala pela qual essa produção se materializa no mundo, em como o mundo estava aparecendo para nós. O cinema marginal, ele é feito na cidade de São Paulo, no local marginalizado da cidade de São Paulo. Mas também é feito no Brasil, margem do capitalismo global. À margem, no terceiro mundo, portanto, em um mundo dividido num contexto de Guerra Fria. Então o cinema marginal, ele reflete um contexto geral onde a gente começa a entender por que o Sganzerla repete muitas frases. E repete muito essas frases que remetem a uma ideia de marginalidade, de brasilidade. Tem aula sobre cinema marginal na Introdução ao Cinema. Só que é um filme que só funciona no Brasil. É um filme que, se eu deslocar ele do Brasil e levar ele para outro país, ele não funciona, ele não tem lógica, ele não tem como se estabelecer. Então, só o Brasil pode dar vida a esse tipo de cinema, a esse tipo de filme, e é por isso que ele é tão rico, é por isso que ele é tão bom. O nosso cinema é um ótimo cinema, e é um cinema como qualquer outro, no sentido também de dar vida a um monte de porcaria, sabe? Sim, normal. É uma indústria, né? Também, então, tem uma produção industrial. Por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, tá rolando na Netflix um filme de sucesso, que tá, inclusive, de sucesso na Netflix no mundo todo, que é o Caramelo. A história do rapaz, eu não vi o filme, não sei, mas é o cara lá que parece que tem câncer, ele tem um cachorro, um caramelo, ele adota o caramelo. E aí tem um monte de gente chorando, falando que minha família mesmo assistiu, se emocionou e chorou. Mas tem uma galera falando assim, olha, não dá pra defender o cinema brasileiro, olha que porcaria. Eu defendo que o cinema brasileiro tenha, sim, porcaria. Corta pra porra dos Estados Unidos fazendo Marley e eu, porra. Fazendo aquele outro lá do Richard Gere, do cachorro esperando na porta da estação do trem. Caralho. Eu nem vi Caramelo ainda pra opinar sobre esse filme específico, mas essas merda é feita em tudo que é lugar, caralho. Eu defendo que o cinema brasileiro tenha tanta porcaria a ponto de fazer esses mesmos youtubers, esses mesmos creators, esses mesmos entusiastas do cinema, saírem de casa pra assistir ou darem play nesse filme pra poder falar mal, como eles fazem com o cinema americano. Aí ele foi contra tu, hein, Gui? Como eles fazem com o cinema americano. Então, um filme horrível aqui nos Estados Unidos, é um lixo completo. Mesmo assim, eles vão lá, pagam pra ver, pra poder falar mal. Então eu quero que o cinema nacional atinja essa popularidade a ponto de mover youtubers a fazer memes, a fazer vídeos de react, a fazer vídeos dissecando teaser trailer de 40 segundos numa live de 2 horas. É isso que eu quero pro cinema nacional. Não quero isso, não. Mas enfim, eu tô aqui divagando sobre o cinema nacional porque realmente eu tô com esse assunto muito, assim, tá muito fixo na minha mente, muito por conta do livro. Eu gostaria de deixar... É isso. O que é melhor? Um cachorro caramelo ou a porra de um Golden Retriever? Tu olha pra cara do Golden Retriever e tu lembra de quem? Tu lembra do Thiago Leifert, pô. Deixar aqui pra vocês a indicação de um vídeo do Guilherme Lima sobre youtubers de cinema. Aí, olha o Guilherme Lima aí. E o cinema nacional. Muito bacana. Aliás, faça um teste um dia, joga cinema nacional na busca do YouTube. Você vai ver que 90% dos vídeos ali são falando mal do cinema nacional. Ou seja, a gente tem um padrão aqui que é um padrão simplesmente que não corresponde à realidade e é simplesmente fruto de uma propaganda contra tudo aquilo que é nosso, né? O cinema nacional pode produzir coisas boas, coisas ruins, coisas memoráveis, coisas descartáveis, mas seria muito mais interessante se esse cinema nacional, que gera emprego, gera renda, fosse mais debatido, fosse mais conhecido. Um pequeno exemplo que eu dou, você imagina o seguinte, imagina um adolescente, uma moça, um rapaz, ali saindo do ensino médio, ele gosta de cinema, né? Mas ele olha pro cinema e fala, eu nunca vou conseguir trabalhar com isso, porque aqui no Brasil não tem mercado, o Brasil é um lugar onde não se faz cinema, né? Eu teria que ir pros Estados Unidos. Ele começa a ver os criadores de conteúdo que ele gosta, falando do cinema nacional, então ele para assim, mas tem mercado aqui, ó, o fulano lá, o fulano nerd que eu gosto, o fulano cinema que eu gosto, tá falando de filme nacional, tá tratando disso daqui. Cara, eu acho que tem aqui mercado. E ele vai... Isso pode fazer com que novos criativos, mentes criativas, possam se deslumbrar com o cinema nacional e queiram estudar, porque eles querem trabalhar com o cinema nacional, eles querem vivenciar, eles querem fazer parte, eles querem produzir algo novo. E isso cria uma nova geração de criativos. E isso, para mim, é muito importante. Eu acredito muito nesse poder da arte em específico, de fazer a gente sonhar, uma coisa assim muito bonita assim também, que está aqui bastante nesse livro, que é a experiência do cinema, né? Que é o cinema como um sonho, assim.
como um sonho mesmo, assim, que você pode desprender essa imagem, isso daqui que a gente está vendo, esse ser de carne e osso, desprender ele do espaço-tempo, assim. Então eu posso viver para sempre num filme, eu posso viver para sempre numa história. E isso é muito bonito, assim, eu acho uma coisa muito romântica do cinema, né? Então, que mais jovens, criativos e técnicos possam conhecer o cinema nacional e que possam continuar transformando o cinema nacional com novos movimentos, novas abordagens, mas de uma coisa eles não vão se livrar nunca. Todos eles estão presos nesse país chamado Brasil e eles vão ter que falar de classe em todos os seus filmes. Quer eles queiram, quer não. É nóis. Tchau. Comunista! Então tá aí. Falem mais sobre o cinema brasileiro. Importante que se fale mais sobre o cinema brasileiro e curtir o vídeo. Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez pra vocês, porque eu sei que você não tá inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí.